Panetone lembra... festa entre a família. Na mesa do brasileiro já virou tradição. Diz a lenda que o panetone surgiu no século XV na Itália a partir de uma história de amor. A história mais conhecida é a de um jovem que morava em Milão e se apaixonou pela filha do dono de uma padaria. Ele então começou a trabalhar nessa padaria como ajudante de padeiro e criou esse pão fermentado com frutas que tem um formato diferenciado e presenteou o pai da moça. Ele então gostou muito do pão e começou a vender o pão. O nome do dono da padaria era Tony, então aí começou-se a vender como o pão de Tony. E aí, com o passar dos anos, acabou se chamando de panetone. A receita correu o mundo e fez sucesso. No Brasil, o panetone passou a ser produzido na década de 50. Desde então, ganhou recheios variados. As opções de panetone no mercado são os com frutas, com gotas de chocolate. Existe hoje com goiabada, com mousse de chocolate e também os salgados. E com criatividade é possível fazer várias receitas deliciosas para o Natal. Que tal um pudim inglês de panetone? Vale usar tanto um panetone novo como aquele que já foi aberto e está meio ressecado. As pessoas precisam ficar atentas ao tamanho do pedaço. Aquele panetone tamanho normal, o de 500 gramas, ele pode ser dividido em 6 pedaços. Cada pedaço vão ter aproximadamente 80 gramas. Desses 80 gramas, do normal, tem aproximadamente 310 calorias. A melhor receita é não abusar. O panetone é rico em açúcar, carboidrato e gordura e pobre em vitaminas e sais minerais. O panetone de frutas e, por incrível que pareça, o de mousse de chocolate, eles têm o valor calórico aproximado. Já o com gotas de chocolate tem o dobro do conteúdo de gordura. Então, esse sim é o que mais engorda. Já o salgado, ele ainda tem, além da massa, tem o queijo, presunto, calabresa. Então, esse sim ainda pode ser mais calórico. O panetone não é recomendado para quem tem diabetes e colesterol alto. E engana-se quem acha que o panetone light tem menos calorias. O light tem umas 250, 260, quer dizer, uma redução de aproximadamente 50 calorias. O panetone com gotas de chocolate já tem 350. Porém, a quantidade de calorias não é nem tão significativa, mas a quantidade de gordura é muito maior no com gotas de chocolate. É o dobro do normal. É bom ficar atento também ao prazo de validade do panetone. A gente começa aqui colocando o leite para ferver com um pouquinho de canela. Começou a ferver, desliga. E aqui eu tenho, numa tigelinha, os ovos, 4 ovos, gema e clara. E aí eu vou colocar o açúcar mascavo e o açúcar refinado. Misturo bem. O leite quente aos poucos, se jogar de uma vez pode talhar, tá? Então vamos jogando aos pouquinhos para temperar a mistura dos ovos. Enquanto isso, separe as fatias de panetone. Na hora de untar a forma, não economize na manteiga. Na verdade, essa manteiga, ela mais do que untar, ela faz parte da receita. Depois é só preencher toda a forma com as fatias de panetone, colocar mais um pouco de manteiga e despejar o creme. Para incrementar, salpique amêndoas torradas. Leve ao forno por cerca de 40 minutos. O pudim inglês fica uma delícia. Já para quem prefere uma sobremesa mais sofisticada, pode usar um panetone com gotas de chocolate e rechear com sorvete de flocos. É simples, corte a tampa do panetone e retire todo o miolo.
E aí nós vamos rechear com o sorvete. Agora a gente recoloca a tampa. Embrulhe com papel alumínio e deixe no freezer de um dia para o outro. Assim, a sobremesa fica mais durinha. Poucos instantes antes de servir, faça uma bela calda de chocolate. Para essa calda de chocolate, a gente vai usar o chocolate em pó, tá? Chocolate em pó mesmo, não é achocolatado. Uma xícara de água, uma xícara de chocolate, uma xícara de açúcar. Para finalizar, despeje a cobertura por cima do panetone. Cerejas e folhinhas de hortelã dão um toque a mais. Nessa época, quem está com a saúde em dia pode até abusar um pouco das calorias. Afinal, fica difícil resistir a tantas delícias, não é? Essa época é uma perdição, né? Se é bom, a gente tem que comer. Enquanto puder, tá comendo, né? A gente deve lembrar que essa época é uma época especial e que as pessoas podem se dar ao luxo de comer coisas que têm mais sabor e têm um pouquinho mais de calorias. Sendo que, lembrando que no dia 26 já começa a rotina normal e aí sim a pessoa consegue já perder essas calorias para não chegar depois no próximo ano com 2 quilinhos a mais.